Pedimos que a espiritualidade maior, ela possa nos envolver com as suas energias, a paz de aconchego, para que a gente possa ouvir, internalizar no nosso coração um pouquinho dos ensinamentos do Cristo. Eu costumo pensar e acreditar que os ensinamentos da doutrina espírita, eles servem para que nós possamos fazer reflexões da nossa vida, do nosso dia a dia, e que se eu tenho a possibilidade de fazer essas reflexões, é muito válido eu trazer para refletir com o próximo. Para que não fique só comigo, para que mais pessoas possam também refletir sobre os seus atos, sobre as suas ações, e assim a gente possa, de certa forma, ir se melhorando. No livro do Divaldo Franco, titulado Vida Feliz, que, por sinal, é um livrozinho pequeno, mas traz um conteúdo incrível, uma mensagem de Joana de Ângeles, elas nos deixam o seguinte ensinamento. Ela nos fala que quando o homem ele se resolve por modificar a sua conduta moral para melhor, ele, de certa forma, parece defrontar uma conspiração geral contra os seus propósitos de enobrecimento. Tudo se altera e se desgoverna. As mínimas coisas fazem-se complicadas. E o ritmo dos acontecimentos, por algum tempo, muda para pior. Esse estado de coisas leva o candidato, o ser, à reforma íntima, a retroceder, a desistir. Ela nos diz que quando decidimos mudar, quando partimos para uma mudança, vamos encontrar dificuldades. E que muitas vezes essas dificuldades é a propósito para que desistimos. Continuando, ela relata que é natural, porém, que assim aconteça. Então, no percurso dessa mudança que buscamos, é natural que a gente encontre os obstáculos. Toda transferência modifica o habitual. Mas o importante é a gente entender que se estamos dispostos a essa mudança, alguma coisa à nossa volta, a nossa vida, ela vai se modificar. E aí ela relata ainda que na área das ações morais, a reação é ainda maior, porquanto se penetra nas raízes do mal para extirpá-lo, a fim de dar surgimento a novos e equilibrados costumes. Não abandones, desse modo, os teus intentos de moralidade e de crescimento interior, em razão das primeiras dificuldades a enfrentar. Então, analisando esse texto, essa mensagem, veio a mim a necessidade de refletirmos juntos hoje sobre algo que é de suma importância para a nossa vida. A mudança, ela começa em mim. Então, ela começa em cada um de nós. Só que, muitas vezes, nós procuramos essa mudança no exterior. Nós procuramos essa mudança nas pessoas, nos nossos familiares, na sociedade como um todo. E esquecemos de analisar que ela deve acontecer intimamente dentro de cada um de nós. É necessário que essa transformação ela aconteça no meu interior, moralmente, para que, de certa forma, quando percebemos que algo nos transforma moralmente, a gente consegue partir para ajudar o outro, que também necessita. Como Joana de Ângeles retrata, quando a gente resolve
mudar as nossas condutas, a gente vai encontrar obstáculos. Principalmente quando essas nossas condutas, elas nos levam ao caminho do vício. E muitas vezes a gente pensa que nos viciamos, que o vício ele vai ser a bebida, ele vai ser só as drogas. Mas existem tantas outras coisas que fazemos, que não nos policiamos e que acabamos repetindo e sentindo prazer naquilo. E de certa forma, caímos no nosso propósito de vida. E aí, diante da mensagem dela, como é que eu posso partir para essa mudança? Acredito que essa mudança, ela é possível, ela começa em mim quando eu preciso ter uma necessidade de entender e gostar de mim. Por quê? A gente muda, a gente vai procurar melhorias para aquilo que não gosta, para quem a gente não gosta. A gente tem que partir do princípio de que eu gosto de mim. E se eu gosto de mim, eu preciso entender, valorizar a minha vida. E é nessa valorização da vida que eu vou começar a me importar com a minha saúde, que eu vou começar a me importar com o que está acontecendo comigo, que eu vou começar a me importar com as mudanças de hábitos. É necessário eu entender que a minha paz espiritual, ela deve fazer parte de mim. Porque quando eu entender isso, que ela deve fazer parte de mim e não do outro, essa mudança já começa a agir em mim. Eu preciso reconhecer que temos falhas, que eu sou cheia de falhas. E que se eu não reconhecer essas falhas, mais difícil ainda fica a minha possibilidade de mudar. E tem um ponto marcante para isso. É necessário eu deixar de olhar as falhas do outro e passar a olhar as minhas próprias falhas. O que muitas vezes é difícil para a gente. Porque dentro da nossa própria família, a gente procura muito enxergar o outro. Mas não é enxergar o outro em perceber que ele está ali, que ele necessita que eu ame, que necessita que eu apoie. Muitas vezes a gente enxerga primeiro o quê? Os defeitos. Os defeitos. E quando a gente parte para esse gostar de mim, é o primeiro passo para mim entender que eu preciso me modificar. Porque eu preciso cuidar daquilo que eu gosto, daquilo que eu amo. E se a gente partir para o entendimento de que somos espíritos imortais, aí é que a nossa tarefa ela tem que ter os ensinamentos do Cristo envolvido e ela tem que ter mais força ainda para se vencer os obstáculos. Por quê? Nós estamos em um corpo por um determinado tempo. E a oportunidade que a gente recebe da reencarnação é a necessidade para a nossa melhoria espiritual e moral. Eu penso muito que a valorização que a gente dá à vida, ela pode ser um ponto de partida para as nossas mudanças. Porque quando eu busco essa valorização, mas de que forma essa valorização? De entender que o meu espírito ele necessita de mudança. Ele necessita de crescimento. Que a oportunidade que eu tenho de estar aqui é para me melhorar. É para me modificar. E aí, partindo do texto de Joana de Ângeles, quando a gente decide mudar, tudo que está à nossa volta, ele muda. A gente começa a enxergar as coisas de uma maneira diferente. É igual quando a gente começa a prática do bem, a prática da caridade. As oportunidades vão surgindo para que a gente vá agindo.
e a gente vai tendo a oportunidade de agir, a gente vai se melhorando. É tão interessante que se a gente partisse, se a gente entendesse que as nossas mudanças... Porque às vezes a gente pensa, mas Lidiana, mudança, só mudar por mudar, não. Ela tem que vir do íntimo. Ela tem que trazer, ela tem que ser trabalhada aquilo que de certa forma é o pior dentro de nós. E se a gente entender que, partindo do princípio que com as nossas mudanças, o outro vai se espelhar nas nossas ações, melhor ainda para a sociedade, melhor ainda para o mundo que tanto necessita. E aí, teríamos a situação, no caso, de que a nossa mudança, o nosso comportamento de atitude, ele é de suma importância para o nosso desenvolvimento. Quando a gente tem essa oportunidade de fazer com que os outros se espelhem nas coisas boas que a gente tem para repassar, a gente consegue colocar em prática os ensinamentos do Cristo. E assim, a gente consegue ter atitudes de melhorias para a nossa vida e para a vida de quem está à nossa volta. Só que, muitas vezes, pelos obstáculos que encontramos, a gente acaba, de certa forma, achando que é melhor desistir. E aí, a casa espírita, a doutrina espírita, ela vem para a gente como um alerta, para nos mostrar que é chegada a hora da gente ter atitudes de melhorias do nosso ser. Só que aí, muitas vezes, a gente procura porque estamos passando por dificuldades. E aí a gente procura, a gente vem para as TEs, a gente vê todo o caminho, todo o percurso do que é nos ensinado. Não ensinado aleatoriamente, mas ensinado dentro dos ensinamentos do Cristo. Porque imagine só, se nós procurássemos colocar em prática o que está no Evangelho, a sociedade, a nossa vida, ela seria outra totalmente diferente. Só que, qual é a nossa maior dificuldade? Seguir, ou pelo menos tentar colocar em prática aquilo que Jesus nos ensina. E Jesus, ele nos deixa uma cartilha. O Evangelho segundo o Espiritismo, ele é uma cartilha. E que se a gente procurasse, cada dia, no nosso dia a dia, ler pelo menos um trecho, abrindo uma página e refletir sobre aquela mensagem, a gente mudaria muita coisa nas nossas ações. E, consequentemente, nós melhoraríamos o mundo e a nossa volta. É necessário a gente compreender que o conhecimento que a gente adquire dentro da doutrina, ele já nos posiciona para a mudança moral. Eu acho interessante que, desde o momento que eu passei a vivenciar aqui os ensinamentos, eu não consigo mais fazer as coisas, porque a gente cai também. Mas a gente cai, e essa queda, de certa forma, ela vem para o nosso íntimo mais forte. A gente começa a sensação de que você errou e que aquilo não pode acontecer, ela é latente. Porque a gente tem o conhecimento de entender de que aquilo não é possível. Não é permitido se a gente deseja crescer espiritualmente e moralmente. E aí essa mudança, esses ensinamentos que a doutrina nos dá, é para nos fazer refletir sobre as nossas ações. Ações essas sobre o nosso egoísmo, sobre o quanto muitas vezes a gente é levado pelo que os outros pensam de nós. E aí, se a gente decidir fazer essa reforma íntima, de certa forma, aqueles que estão à nossa volta, eles vão nos olhar diferente.
Joana de Anjos, ela nos diz, no livro Vigilância, que muitos dos conflitos que afligem o ser humano, eles decorrem dos padrões de comportamento que ele próprio adota na sua jornada terrestre. Olha que interessante. Todos os conflitos, ou muitas as dificuldades, ou todas as dificuldades que passamos, são coisas que são reações daquilo que a gente já plantou. Ou seja, nós passamos por algo negativo, ruim, dificultoso, muitas vezes nos desesperamos, sendo muitas vezes o resultado do nosso próprio comportamento, das nossas ações. E aí, quando eu penso que essa reforma, essa mudança, ela começa em mim, é porque eu preciso agir. E esse agir, ele depende de quem? Não é do externo. Depende de mim, do meu interior. Só que, muitas vezes, para me agir, já fruto das minhas ações, do meu comportamento, é colocado à minha frente situações de que eu necessito mudar. Se eu não mudar, se eu continuar na mesma situação, eu não vou ter esse crescimento. E aí a oportunidade da reencarnação que eu tenho de me melhorar e de melhorar o que está à minha volta, ela se torna estagnada. Nós que conhecemos esses ensinamentos do Cristo, que nos posiciona a modificação do nosso ser, não é para a gente ficar parado. Não é para a gente ficar esperando que caia as coisas nas nossas mãos para que a gente possa estar fazendo uma ação do bem, uma ação de caridade, para a gente que possa estar desenvolvendo o nosso contexto moral espiritualmente. Às vezes não mudamos para não impressionar o outro. Mais incrível, dentro da nossa própria casa, a gente diz assim, eu gostaria tanto que fulano fosse diferente. Eu gostaria tanto que ele agisse diferente. Até relatamos que, me conheceu assim, eu vou mudar para quê? Eu ouvia muito isso. E eu ficava me perguntando, porque meu pai, ele era um ser que... Minha mãe conheceu ele, ele já bebia. E aí, quando casaram, ele continuou. E aí ele passou a vivenciar uma fase da vida de que tudo para ele era como se fosse novidade. Era como se as oportunidades que a vida estava dando para ele era a necessidade que ele estava tendo de agir. Então, ele passou a sair, ele passou a festas, ele passou a farrear, então ele passou a vivenciar tudo que ele achava que não tinha conseguido antes de casado, ia vivenciar já com o casamento. E aí minha mãe, naquela paciência, aquele contexto de tranquilidade, de calma, de tentar resgatar, de tentar não se desesperar e não destruir tudo que ela achava que podia construir enquanto família, sempre chegava a situações e muitas vezes eu pegava a minha avó dizendo para ela, mas você não já conheceu ele assim? Então, aguente. E isso me mexia. De certa forma, me doía, porque eu ficava assim, tipo, ai meu Deus, será que, isso eu criança, foi conhecido assim? Mas será que a gente não pode ter a oportunidade de um dia ele deixar? De um dia ele mudar? E aí o tempo foi passando, os anos foram se passando, a família foi crescendo, até chegar um momento de que eu já estava, acho que uns 20 anos, uns 18 anos, mais ou menos. E aí teve uma situação que aconteceu porque eu cheguei a conversar com ele e pedi.
que ele procurasse modificar um pouco a vida dele. Que ele visse que a família estava crescendo e ele continuar no ritmo que ele estava, qual era o exemplo que ele ia deixar para nós. E aí teve uma determinada situação da minha formatura. Estavam mais ou menos com uns 8 anos que ele tinha deixado. E quando ele deixou a bebida, ele acabou transformando o que estava à volta dele. Ele acabou transformando a nossa família de uma forma diferente. Passamos a visualizá-lo com um respeito maior. Mas, ao mesmo tempo, nós não desistíamos. A gente estava sempre ali. Embora ele chegasse de um jeito ou ele chegasse do outro, mas a gente estava sempre ali. Não existia essa indiferença. E aí, na minha formatura, ele teve uma situação de uma recaída pela emoção. E naquele momento, para mim, ele destruiu tudo da festa. Só que eu entendi e eu não fiquei com raiva. Pelo contrário. Eu fiquei um pouco decepcionada. Só que aí depois, conversando com ele, eu percebi que a fraqueza nos proporciona as recaídas. E que a gente necessita estar vigilante diante dessas nossas atuações, dessas nossas necessidades de mudança. E aí, depois desse acontecimento, eu acredito que ele decidiu para ele mesmo que a vida dele, a partir daquele momento, realmente seria diferente. Por isso que eu vejo que não é no outro, não é no externo que eu tenho que procurar essa melhoria em mim. É naquilo que está dentro de mim. Eu tenho que buscar ver o que tem de pior e de melhor dentro de mim, trabalhar o que tem de pior e mostrar o que eu tenho de melhor. Porque no meio que a gente está, as pessoas elas necessitam dessa melhoria. As pessoas elas necessitam que a gente mostre os ensinamentos que Cristo nos propõe. E muitas vezes a gente se retrai. A gente começa a pensar, e se minha mãe tivesse levado naquela perspectiva de que você conheceu ele assim, aguente. Você conheceu ele assim, sem nenhuma perspectiva, sem nenhuma esperança de que aquilo poderia se mudar. Mas ela agiu com a mudança, porque ela agiu com a paciência, com a intolerância, com a tolerância no caso. Ela agiu com a indulgência de não julgá-lo, de não reprimi-lo, de não oprimi-lo diante ao que a gente estava vivenciando. E muitas vezes a gente acaba não tendo essa mudança, porque pensando que o outro vão pensar de nós, e muitas vezes culpando o outro pelas ações que a gente realiza. Às vezes a gente culpamos os filhos porque não nos deu a oportunidade, o tempo para construir o que queria. Às vezes a gente culpamos quem está do nosso lado, por ser do jeito que é, porque a gente deseja que ele mude. Mas qual é o nosso esforço internamente para a gente buscar essa melhoria para a gente? E que o outro que está do nosso lado vai ver que a gente se melhorou e vai passar a compreender a necessidade de melhoria também. Como dito no início, tudo que a gente se propõe em termos de mudança, a gente vai encontrar os desafios, os obstáculos. E quando essa mudança ela parte de um comportamento nosso, maior ainda os nossos obstáculos. Porque a gente às vezes repara muito no comportamento do outro. Mas a gente esquece que, enrustido naquele comportamento do outro, estamos agindo também.
Então, para mudar intimamente, é preciso a gente ter coragem. E essa coragem nos requer renúncias, nos requer sacrifícios, nos requer a aceitação de coisas diferentes para a nossa vida. Se a gente entender que ao invés de eu criticar quem está à minha volta, eu criticar o outro pelas falhas que ele tem, e passar a olhar para mim e começar a criticar as minhas falhas, já é um caminho andado. Já é um caminho andado. Porque eu vou começar a entender que as minhas ações podem ser alvo de crítica. E que o outro também tem suas falhas. Mas quem necessita mudar para melhorar o que está à minha volta, quem está do meu lado, sou eu. Enquanto eu estiver pensando, ou de certa forma, vendo que o meu esposo ele tem que mudar e eu não mudar aquilo que eu preciso e que eu tenho como falha, eu fico estagnada. Nós não conseguimos viver sozinhos. E que muitas vezes estar na sociedade, vivenciar os processos da sociedade, a gente acaba adoecendo. Por quê? Aquilo que o outro faz é motivo de me gerar mágoas. E aí me vem a dificuldade do perdão. Quando eu parto para analisar os ensinamentos do Cristo, eu vou conseguir entender que aquilo que está à minha volta, que aquilo que o outro faz, que as falhas do outro é um motivo de eu me melhorar e ajudá-lo. A nossa família, ela acaba sendo o nosso primeiro berço de aprendizagem de melhoria. A gente partindo da família para levar para o externo, para a sociedade como um todo, é que as coisas elas vão acontecendo. Só que é nessa família que eu vou encontrar realmente as dificuldades. Por quê? Será que essa minha reencarnação foi só com pessoas que eu tive as mil maravilhas em outras vidas? Ou será que não está ali do meu lado aquele ser que em outras vidas eu magoei, eu machuquei, eu maltratei, e ele veio para me ensinar, para que a gente possa aprender junto o ensinamento do Cristo, o amor? E às vezes a gente tem, né, dentro da família irmãos que são complicados. Às vezes a gente não se dá bem, tem dentro da família o pai, a mãe. E se eu partir para ver apenas os defeitos, as falhas desses seres que estão ali à minha volta, vai dificultar mais ainda esse meu processo de reforma, de mudança e, por que não, de laços que eu vim nessa existência para fechar, para sanar. Outro ponto também que a gente pode perceber é que dentro da sociedade a gente acaba se preocupando muito com o que os outros pensam de nós. Eu não sei com vocês, mas muitas vezes eu me pegava pensando, o que é que dentro do meu trabalho está pensando de mim? Hoje eu já me policio. Por quê? Se eu for me pegar pensando o que os outros pensam de nós, que os outros pensam de mim, aí vai vir as falhas que eu tenho. E que, de certa forma, a sociedade elas nos mostra quanto nós somos melindrosos. O quanto a gente se magoa. Mas tem um porém. Às vezes a gente só vê que foi magoado. Mas também não percebe que dentro dessa trajetória eu também estou magoando. E se eu partir para essa mudança íntima, eu vou começar a entender que eu posso
Muitas vezes o direito de ser magoado, ele vem se eu quero me magoar com aquilo ou não. E ele parte dos nossos melindres. Muitas vezes somos cheios de não me toque, como dizem, né? E outra coisa também que eu estava analisando, partindo da escolha desse tema para refletir junto com vocês, é que se eu me importo com o que o outro pensa de mim, às vezes eu escuto muito, os adolescentes eles me dizem assim, ninguém gosta de mim. Ninguém se importa comigo. Ninguém me aceita como eu sou. Aí eu cheguei a fazer uma pergunta. E você? Você se importa com você? Você gosta de você? Você se aceita como você é? Você aceita que você tem dificuldade, que você precisa trabalhar essas suas dificuldades? Ou você está só esperando que o outro faça? Qual é a demonstração que você quer que o outro diga que gosta de você? Qual é a demonstração que você quer que o outro mostre que ama você? É presentes? É passeios? É coisas? Será que isso é realmente a demonstração do gostar? Qual é a demonstração que você quer que as pessoas aceitem você? Ou é você que não consegue internalizar, que precisa se modificar e quer que o outro faça isso por você? E assim parte para a gente. Às vezes, nas nossas maiores dificuldades, a gente quer que o outro compreenda. Mas para o outro me compreender, é necessário que o meu interior ele tenha sido trabalhado. E eu me compreenda. E eu consiga analisar, enxergar que os maiores ensinamentos do Cristo foi para me proporcionar isso. Não existe uma mensagem do Evangelho que não nos traga uma lição. Por parábolas, mesmo sendo algo minucioso para a época, para o entendimento, mas todas as passagens do Evangelho de Cristo, elas nos trazem uma lição. E a principal lição, ela parte da nossa melhoria. Então não tem outra alternativa. Quem está fora não vai me trazer aquilo que dentro de mim precisa ser modificado. E aí, eu vendo uma passagem no Livro dos Espíritos, que, por sinal, a doutrina espírita, ela nos mostra que devemos agir com a razão. E esses ensinamentos, eles são fortíssimos para o nosso desenvolvimento. E aí, na questão 919, é perguntado, Allan Kardec pergunta aos espíritos, qual é o meio prático e mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir aos arrastamentos do mal? E olha a resposta. Um sábio da antiguidade vos diz, conhece-te a ti mesmo. Mas esse conhece-te a ti mesmo é profundo, né? Não é o conhecer superficial. E aí, quando fui analisar esse sábio, Santo Agostinho, ele deixa ainda uma receita, praticamente, do que é esse conhece-te a ti mesmo. Muitas vezes a gente escuta, até fala, até escreve, digita aí e coloca nas redes sociais como algo marcante. Conhece-te a ti mesmo. E a gente muitas vezes fala, mas é colocando-se para o outro.
Quando que o outro nos coloca algumas situações que a gente vai ver, será que ele conhece? Quanto que é para ser para a gente. Então ele fala, e ele continua. Compreendemos toda a sabedoria desta máxima, porém, a dificuldade está precisamente em conhecer a si mesmo. Qual é o meio desse conhecimento? De se conseguir, aliás, de o conseguir? Aí ele relata. Fazei o que eu fazia de minha vida sobre a terra. Ao fim de cada jornada, eu interrogava minha consciência. Passava em revista o que fizera e me perguntava se não faltara algum dever. Se ninguém tinha nada a se lamentar de mim. Foi assim que consegui me conhecer e ver o que havia para reformar em mim. Quantos de nós fazemos isso? Quantos de nós, no final do nosso dia, faz essa reflexão? E se não fazemos, a necessidade de mudança, já que ouvimos, refletimos que é necessário a gente começar a fazer isso dentro de nós, vamos partir para fazer esse exercício? Para ver o que vai nos melhorar no dia seguinte? Vamos partir para fazer esse exercício de analisar se aquilo que eu fiz, se as minhas ações, se tivesse um espelho mostrando todas as minhas ações, eu ia gostar de repeti-las? Eu ia gostar que o outro fizesse comigo? Quando se relata esse conhece a ti mesmo, é para a gente começar a analisar de que nós precisamos disso. Como é que você vai se amar o outro como Jesus nos propõe? Amar o próximo como a ti mesmo. Que amor eu tenho por mim? No meu íntimo. Qual é o tratamento que eu dou para o meu corpo? Qual é o tratamento que eu dou para a minha vida? Qual é a modificação que eu tenho para as minhas ações? E qual é o amor que eu coloco em tudo isso? Se eu entender que a minha vida, ela é incrível, ela é super importante, aí eu vou entender que quem está à minha volta também é importante para mim. Se eu entender que aquilo que eu faço, que cada palavra dita durante o dia, ela pode tocar, ela pode ferir, ela pode magoar o outro, como também ela pode salvar o outro, eu vou começar a me policiar naquilo que eu falo. Eu vou começar a entender, a compreender a necessidade que eu tenho de me modificar. E, ao mesmo tempo, a necessidade que eu tenho de ajudar. Só mais um pouquinho também aqui do que ele falou. Foi assim que eu consegui me conhecer e ver o que havia para reformar em mim. Aquele que cada noite lembrasse todas as ações da jornada e se perguntasse o que fez de bem ou de mal, pedindo a Deus e ao seu anjo da guarda para o esclarecer, adquiriria uma grande força para se aperfeiçoar. Porque, crede-me, Deus o assistiria. Então a gente pede muito, muito a Deus. As nossas preces, muitas vezes elas são de pedidos e de agradecimento. E se a gente pedir força também a Deus para nos reformarmos intimamente, a gente também vai conseguir. O que me encanta saber que tudo isso, visualizar tudo isso, os ensinamentos de Santo Agostinho, do que ele fala do conhece-te a ti mesmo, é que a gente também pode fazer. Não é só Jesus que pode fazer o que ele fez. Nós também podemos. Ele deixou um grande ensinamento. Como eu falei, uma cartilha do Evangelho. E que se a gente for colocando em prática, a gente vai melhorar a si e vai melhorando o que está à nossa volta. E podem ter certeza, a nossa família melhora, o nosso lar, ele melhora.
digo a vocês que o conhecimento que nós, dentro do nosso lar, nos propomos, a partir da doutrina espírita, ele só veio a nos melhorar a nossa convivência. Mas a gente também tem que perceber que esse conhecimento que a gente tem, que a gente adquire aqui nas TES, que a gente adquire nas palestras, eles não podem ficar parados. Bom, hoje eu ouvi que se eu começar a me melhorar intimamente, eu vou poder ajudar na melhoria do outro. Eu posso ouvir e fazer de conta que isso não vai ter sentido nenhum. Mas se isso me tocar, se eu ver a necessidade que o outro tem de ver exemplos de melhora, se eu perceber a necessidade que a nossa sociedade tem de melhoria, eu vou ter que começar a agir dentro de mim. E eu vou ter que parar de ver a vida do outro, as falhas do outro, e passar a fazer a crítica às minhas ações, às minhas falhas. Então, na mensagem de hoje, que eu trouxe, queria dizer também que não existe um segredo para a prática das mudanças. Tudo isso parte de cada um de nós. E que para nos melhorarmos, também não vai ser um mar de rosas, a priori. Nós vamos encontrar inúmeras dificuldades e obstáculos. Por quê? Nós vamos começar a trabalhar com aquilo que a gente tem que não é legal. E que muitas vezes aquilo que não é legal é o que mais me impulsiona a agir na mesma situação. E vai nos mostrar que essa melhoria, a gente vai ter a prática da caridade, a prática do perdão, a prática do amor. E, consequentemente, todos que estão ao nosso redor vão perceber as nossas boas ações. Então, a minha mensagem de hoje, queria dizer que, por mais difícil que seja a jornada, por mais obstáculos que a gente tenha na vida, mas não vamos deixar que a vida ela passe com tantas oportunidades e a gente não busque essa melhoria para si. Porque o outro tem tantos esperando de boas ações, de práticas do bem. E se nós continuarmos iguais a esses tantos, só esperando sem agir, a gente não faz a reforma moral, intimamente, e a gente não contribui com o progresso moral, social e espiritual que tanto desejamos e necessitamos. Obrigada. Vamos fechar nossos olhos. Vamos pedir a Deus acalento para as nossas angústias, trabalho para as nossas imperfeições. Que o Senhor Jesus possa nos cobrir com seu imenso amor e nos mostre que a necessidade de mudança íntima está gritante dentro de nós. Que não podemos continuar da forma que estamos, agindo, vendo as coisas acontecerem ao nosso redor, e não ter a prática do bem, e não ter a prática da caridade, do consolamento, do perdão, do aconchego para com o outro, do amor e da indulgência para com as falhas dos nossos irmãos. Que os espíritos de luz deste ambiente, os mentores dessa casa, possam nos estimular nos nossos pensamentos a agir nos ensinamentos do Cristo,
a mostrar que o que fazemos de bom hoje é uma sementinha plantada para o nosso dia amanhã. A mostrar que a necessidade de ajuda que a nossa sociedade grita, pede, que os nossos lares necessitam, parte de cada um de nós. Obrigada, Senhor, por todas as oportunidades que nos dá de poder refletir no Teu Evangelho e de poder agir para o caminho do bem. Obrigada, Pai, pelas nossas vidas, pelos nossos familiares, pelos nossos amigos, por aqueles que magoamos, que muitas vezes até percebemos que não gostamos de suas ações, mas que vêm para o nosso meio, Pai, para nos ensinar que devemos amar. Obrigada, Senhor, pelo dia de hoje, pelo dia de amanhã, pelos nossos lares em construção. Obrigada por tudo. E nos ajude a seguir nos Teus ensinamentos, a mostrar para o outro que a Tua palavra, que o Teu amor, ele consegue melhorar a cada um de nós. Que assim seja.